Olá você, muito bom dia, está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo vive a expectativa de ter até 6 reforços para o clássico contra o Fluminense nessa próxima quarta-feira. A verdade sobre Tati Castellanos, argentino centroavante no Flamengo. Flamengo manda recado à CBF após vitória sobre o Sport Recife no Brasileirão. Wendel decide deixar o Zenit e pode ser anunciado pelo Flamengo na próxima janela de transferências em janeiro. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Passado o jogo contra o Sport, o Flamengo já olha para o Fluminense com a esperança de ter reforços à sua disposição. Pelo menos 6 dos 12 jogadores que desfalcaram o time contra o Sport podem voltar ao time do Flamengo para o clássico de quarta-feira aqui no Maracanã. As seleções do Uruguai, Colômbia e Equador vão fazer amistosos nos Estados Unidos nessa terça-feira, a famosa amanhã, um dia antes do clássico contra o Fluminense. O Flamengo fretou um avião para ter Varela, Vinha, Arrascaeta, Carrascal e Plata já no Rio de Janeiro nessa quarta-feira, pela parte da tarde. A questão é saber se os jogadores vão ter condições físicas para jogarem na noite de quarta-feira contra o Fluminense, porque vai depender muito da minutagem de cada um dos jogadores, nesses jogos do dia anterior, aliado aí ao desgaste natural das viagens. Eles serão avaliados pelo departamento médico do clube aqui no Rio de Janeiro, mas a ideia é tê-los pelo menos no banco de reservas. O Brasil também joga na terça-feira, só que mais longe, em Lille, na França. E ainda não há um planejamento específico para ter o retorno do Danilo e do Alexandre. E a tendência é que a dupla só viajem para o Rio de Janeiro no dia seguinte, o que vai comprometer a participação deles no clássico. Além dos 5 estrangeiros que vão voltar dos Estados Unidos, o Flamengo vive uma grande expectativa de ter pelo menos o Jorginho liberado pelo departamento médico para essa partida. Com uma lesão na coxa direita, ele já vinha trabalhando no campo com a fisioterapia e com a sua preparação física. E deve, sim, treinar com o grupo nessa semana, com chances de ser relacionado para enfrentar o Fluminense. Pelo menos o Felipe Luiz quer tê-lo no banco de reservas. O Léo Ortiz e o De La Cruz serão avaliados para saber se vão ter condições de jogo. O zagueiro trata de um estiramento no tornozelo direito e ainda não treina com o resto do grupo. Já o De La Cruz tem um problema crônico no joelho e tem sido submetido a um cronograma de descanso entre treinos e jogos. Alan, com fascite plantar, também vai ser avaliado pelo departamento médico. Vale lembrar que o clássico contra o Fluminense vai ser aqui no Maracanã nessa quarta-feira e a bola vai rolar a partir das 21h30, horário de Brasília. O Flamengo reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro nesse sábado depois de golear o Sport por 5-1 e contou ainda com a ajudinha do Santos, que derrotou o Palmeiras por 1-0 para voltar aí ao topo da tabela do campeonato. Faltam 5 rodadas para essa competição terminar. O Enia está logo ali. Com o resultado, o Flamengo chegou a 71 pontos, 3 a mais do que o agora vice-líder Palmeiras, que tem 68 pontos. As equipes jogaram por rodadas adiadas no Campeonato Brasileiro. Agora, cada time tem os mesmos 5 jogos pela frente. Jogos que restam pelo Flamengo. Fluminense e Flamengo, Maracanã, 19/11. Flamengo e Red Bull Bragantino, Maracanã, 22/11. Atlético Mineiro e Flamengo, Arena MRV, 25/11. Flamengo e Ceará, Maracanã, 3/12. Mirassol e Flamengo, lá em São Paulo, dia 7/12. Jogos que restam para o Palmeiras. Atlético Mineiro e Palmeiras, a definir aí uma data, Arena MRV. Palmeiras e Fluminense, Allianz Parque, 22/11. Grêmio e Palmeiras, Arena do Grêmio, 25/11. Palmeiras e Vitória, Allianz Parque, 19/11. Ceará e Palmeiras, no Castelão, dia 7 de dezembro.
O jogo virou, né? E agora o Flamengo passou a ser o grande favorito ao título do Campeonato Brasileiro 2025, com a probabilidade de título saltando de 39 para 65,44. O porco caiu de 59 para 33,39, uma queda de 26,26 percentuais. A diferença em relação ao crescimento do Flamengo se deve à queda das chances residuais do Cruzeiro, que foram de 1,24% para 1,17%. Aí eu te pergunto, você acredita mesmo que o Flamengo vai ser o campeão brasileiro 2025? Coloca aí que eu quero saber. Eu acredito! A CBF adotou uma nova metodologia para melhorar o nível de arbitragem do Campeonato Brasileiro e, por isso, o Clube de Regatas do Flamengo emitiu um comunicado oficial nesse domingo, dia 16, parabenizando a entidade pela sua iniciativa e publicou nas suas redes sociais. Aspas. O Clube de Regatas do Flamengo vem a público valorizar as ações promovidas pela CBF, sob a liderança do presidente Samir Chaude, para elevar o padrão da arbitragem do país. O clube considera que a reunião dos árbitros do quadro nacional para períodos de treinamentos intensivos realizados desde outubro pela CBF na Granja Comari, em Teresópolis, é uma iniciativa que já vem demonstrando grandes resultados. O Flamengo acredita que a capacitação contínua de maneira presencial contribui muito para o aperfeiçoamento e o desenvolvimento dos árbitros e reduzir os índices de erros nas partidas. E, além disso, o acompanhamento de psicólogos e a atenção à saúde mental têm sido fundamentais para a tomada de decisões nesse momento de extrema pressão, que é exatamente a reta final dos campeonatos. O clube parabeniza a diretoria da CBF na pessoa do presidente Samir Chaude, assim como a comissão de arbitragem presidida por Rodrigo Sintra, pela disposição em promover avanços concretos, elemento fundamental para o desenvolvimento contínuo do esporte. Depois da vitória de sábado contra o Sport Recife, a comissão técnica do Flamengo deu folga para os seus jogadores nesse domingo. E o elenco vai se reapresentar hoje às 9h30, horário de Brasília, aqui no CT do Ninho do Urubu, para os treinamentos, visando o jogo de quarta-feira aí contra o Fluminense, aqui no Maracanã, às 21h30. Ao todo, o Felipe vai ter 2 dias para treinar, mas não vai poder contar com os jogadores que estão com as suas seleções. Eles só vão chegar na parte da tarde do dia do jogo. O garoto Douglas Telles precisou apenas de 47 segundos para fazer o seu primeiro gol como profissional na estreia contra o Sport Recife nesse sábado passado, naquela goleada de 5-1. Atualmente, com 18 anos, ele chegou ao Flamengo com apenas 13 anos de idade. Ele é canhoto e joga invertido pela ponta direita, com boa potência física, grande velocidade, bom drible, características que o fizeram ter destaque diferenciado na base do Flamengo. No ano passado, o Douglas Telles fez uma boa temporada pelo Sub-17 do Flamengo, marcou 17 gols em 31 jogos. Foi quando ele conheceu o Felipe Luiz que o escalou bastante ali na base. Esse ano, o Douglas foi lançado no Sub-20, onde fez 5 gols em 20 jogos e fez parte do time que foi campeão do Intercontinental, quando venceu aqui no Maracanã o Barcelona da Espanha. O Felipe Luiz costuma chamar os jovens para completar os treinamentos dos profissionais. E nesse sábado, por causa dos 12 desfalques, ele relacionou alguns garotos. E o Douglas Telles foi um deles e acabou tendo a sua grande chance de estrear como profissional. Entrou em campo aos 33 minutos do segundo tempo e precisou apenas de 47 segundos para balançar as redes do Sport, depois de uma jogadaça sensacional do Cebolinha. E o Douglas Telles apareceu como um foguete para marcar o 5º gol do Flamengo. Ele falou com a imprensa depois da partida, disse que tem como referência o Messi e o Vini Júnior. Falou também o que passou pela sua cabeça na hora em que ele marcou o primeiro gol pelo time profissional. Produção, coloca aí o garoto falando. Acho que no momento ali, quando eu fiz o gol, aí passou milhares de coisas na minha cabeça, passou minha família,
minha tia, que hoje não pode estar aqui, acredito que esteja no céu lá, esteja orgulhosa de mim. Pô, passou muita coisa. Não sei nem o que explicar o que passou na minha cabeça. Que tia é essa? Qual que é a importância dela na sua vida? Pô, uma tia que sempre me apoiou, sempre me apoiou desde o início, e no início desse ano ela veio a falecer. Qual o nome dela? Viva. Desde a primeira vez que eu subi para um treino profissional, os jogadores profissionais sempre me receberam de uma forma incrível, me apoiaram, me ajudaram, me deram dicas que a gente que sobe da base profissional está ali mais tipo para aprender com eles. E já estão ali e eles ensinam muita coisa pra gente. Celular, ainda eu só falei com a família. Só. Falou o quê? Só falei com a minha mãe, só eles me deram parabéns ali, eu fui respondendo as mensagens. O atacante que sonha em fazer história e ganhar títulos com a camisa rubro-negra assinou seu primeiro contrato profissional com o clube em 2023, quando ainda tinha 16 anos. A sua multa para clubes no exterior é de 90 milhões de euros, mais de 550 milhões de reais na cotação atual. Parabéns pela sua atuação, meu garoto. Boa sorte para você. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo, porque isso aí é muito importante para mim e para o canal. Valeu, simples assim, muito obrigado. Segundo o portal Coluna do Fla, o Tati Castellanos escolheu permanecer na Lazio e não mais abrir conversas com o Flamengo, com quem já tinha um acordo verbal com o José Boto para vir jogar aqui no clube na próxima janela de transferências em janeiro de 2026. O atacante Valentim Castellanos, muito conhecido como Tati Castellanos, que defende as cores da Lazio da Itália, teve o nome ligado ao Flamengo, mas não deverá atuar no futebol brasileiro num futuro próximo, porque, de acordo com o portal, o centroavante argentino optou por continuar atuando na equipe italiana, pelo menos até a realização da Copa do Mundo de 2026. O Tati Castellanos tem o desejo de ser convocado pela seleção do seu país para o Mundial. E, com isso, a ideia do jogador, logicamente, é mostrar serviço para o técnico Lionel Scaloni através das suas grandes atuações pelo campeonato italiano. Na atual temporada, ele marcou 2 gols e distribuiu 3 assistências em 6 partidas pela Lazio. No ano passado foram 14 bolas na rede e 5 passes para gols em 40 jogos. O argentino vinha sendo titular sob o comando do técnico Maurício Sarri, mas uma lesão o tirou de combate nos últimos 40 dias. O Tati Castellanos tem contrato com a Lazio da Itália até junho de 2028. Na reta final de 2024, o atacante foi convocado pela seleção do seu país e participou de 2 jogos, na vitória contra o Chile e na derrota contra o Paraguai, ambas as partidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O Flamengo volta a ser assunto em meio ao possível retorno do Wendel ao futebol brasileiro. Revelado pelo Fluminense, o Wendel do Zenit, que quase reforçou o Botafogo no meio desse ano, parece mesmo estar disposto a retornar ao país para a próxima temporada de 2026. Dessa forma, surge um novo interesse por parte do Flamengo. De acordo com o portal Somos Fanáticos Fla, José Boto, diretor executivo do Flamengo, e o Felipe Luiz já conversaram com o staff do Wendel para falar sobre uma possível negociação com o Flamengo. O Flamengo pode negociar nomes como os do De La Cruz e do Alan e entende que vai precisar de uma reposição. O Wendel é considerado um alvo antigo, visto que essa não é a primeira vez que o rubro-negro demonstra interesse na sua contratação. Desde a época do Brás, era Claudinho e o Wendel todo dia. O Wendel atua em solo europeu desde a temporada 2017-2018, quando ele foi negociado pelo Sporting de Portugal. Foram pouco mais de 3 temporadas jogando pelo time de Lisboa, somando aí 6 gols e 6 assistências. Assim, em 2020 e 2021, o Wendel assinou com o Zenit.
em números de participações em gols, a melhor temporada dele por lá foi 2024 e 2025. Em 27 partidas disputadas, o meio-campista fez 2 gols e deu 12 assistências. Titular absoluto na equipe russa, que conta com uma legião de jogadores brasileiros, o Wendel já participou de 13 partidas nessa primeira metade da temporada russa. O jogador ainda contribuiu com assistências nas partidas diante do Orenburg e do Akron. O Wendel quase assinou com o Botafogo aqui do Rio de Janeiro no meio desse ano. O fato da contratação não ter sido concretizada surpreendeu até mesmo o meio-campista, que concedeu uma entrevista ao GE falando sobre esse tema. O Wendel é carioca de Duque de Caxias, tem 28 anos de idade, 1,80 de altura, é um meia central com 12 participações pela seleção brasileira, onde ele fez 1 gol. Ele é destro e pode jogar também de meia ofensivo ou volante. Está no Zenit da Rússia desde outubro de 2020 e tem contrato por lá até 30 de junho de 2029, com opção de renovação por mais 1 ano. E o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 18 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a vinda do Wendel para o Flamengo? Coloca aí que eu quero saber. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns para o filho do meu querido amigo Roberto Salgueiro, o Thiago, né? Ele fez aniversário ontem. Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu garoto. Parabéns, Thiago! Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada no vídeo, né? Porque isso aí é muito importante para o nosso canal crescer no YouTube. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!